Voltamos para mais um Crise nas Infinitas Séries. No episódio de hoje vamos falar da volta de dragões, fofocas, fuxicos e dedo no furico alheio. House of the Dragon, a série prequela de Game of Thrones baseada no livro Fogo e Sangue de George R. R. Martin, que foi exibida pela HBO Max. Para comentar sobre essa dança dos dragões, eu, Joá, apresento os meus amigos Pedro, E aí, gente? Drius Eba! e Paolo. Olá, pessoal. Então vamos começar da forma tradicional. E aí, vocês gostaram? Pô, mano, eu gostei muito. Gostei muito. Me fez até perdoar as duas últimas temporadas de Game of Thrones. Perdoar não, diminuir minha raiva. Pois é, a série me surpreendeu positivamente. Não estava com muitas expectativas, eu acho que um pouco com o que o Paulo falou, né, devido à decepção do final do Game of Thrones. Ela começou bem, eu acho que no meio deu uma derrapada, mas no final eu acho que ficou bem agradável, ficou bem instigante para a gente acompanhar a segunda temporada. Eu tava com uma expectativa bem baixa, né? Como a maioria do povo, depois daquela presepada do fim do Game of Thrones. Mas eu achei legal, né? Mais legal, inclusive, como a gente falou na semana passada do Senhor dos Anéis, né? Eu achei que o resultado foi superior, assim. Que acho que até cabe uma comparação entre os dois. Mas com algumas ressalvas. Bom, eu gostei muito porque resgatou o que eu mais gostava de Game of Thrones, que era a parte política, né? Que nem eu já falei ali na abertura, que era as fofocas, os fuxicos e os dedos no furico alheio. Para mim, era a melhor parte de Game of Thrones sempre, assim, porque o George R. R. Martin, por algum acaso na vida, que ele foi ser escritor. Hoje ele seria um blogueirinho de fofoca de sucesso, cara, que o cara manda bem nesse quesito, na minha opinião. Não, eu acho que em cima do que você falou, do resgate do que era bom no Game of Thrones, né, nas partes boas que a gente guarda na lembrança, né, que é as tretas políticas e companhia, eu acho que isso é o que eu percebi na série. Assim, o momento que eu menos gostei da série foi justamente quando a série não estava muito focada nessa parte de política, estava meio que acompanhando a primeira fase da Rhaenyra adulta. Para mim, eu acho que ali a série deu uma baixada um pouquinho, né? Virou mais casos de família sem tretas. Só a vida adulta da Rhaenyra sem expectativa nenhuma, mas depois foi melhorando, foi entrando mais intrigas e tudo, e eu acho que a série cresceu bastante, até chegar no clímax final. Eu emendando aí, eu acho que ele bebe, além de ser fofoqueiro, né, assim, o George, né, ele bebe muito dos gregos, né, cara? É dramaturgia de teatro grego, isso aí, pura, assim. Conflitos políticos, né, esses ideais políticos do sistema, como é que chama quando é rei, do sistema monarca, né, da monarquia. Eu acho que ele faz isso muito bem. O que eu fiquei pensando aqui foi o seguinte, cara. O cara, eu gosto dele, eu simpatizo com o estilo dele, eu gosto do fato de que ele não tem escrúpulo, né, com os personagens dele. E muitas vezes ele consegue atingir um rumo inesperado, né? Uma coisa que você fala assim, cara, não estava esperando isso. Mas aí eu não sei se é na hora de transformar o trem em série. Eu gostei da série, eu achei legal, eu me diverti a beça, assisti todos os episódios assim, né? Eu fiz um voto de castidade, ó, série, eu assisto um episódio por dia. Mas eu assisti todos de enfiada, assim, não me deu preguiça e dava vontade de ver, né? Eu só senti assim no background, assim, a galera meio que comprometida, tentando fazer alguma coisa à altura do Game of Thrones, entendeu? E eu acho que eles não vão conseguir. As 3 primeiras temporadas do Game of Thrones são realmente muito boas. E os caras podiam desencanar disso e tocar a coisa mais solta, sabe? Mas isso é só impressão. Foi legal. Eu curti. Mas você não acha que essa questão às vezes eles ficarem tentando alcançar o Game of Thrones, né? Tem a sombra do Game of Thrones, né?
esse esforço dele, que às vezes é visível, não vem da questão de vários fatos acumulados. Por exemplo, essa série é uma série B, né, por assim dizer, né, uma spin-off do Game of Thrones, né, então ela é um apêndice da história principal, né, do que a gente já conhece, e ela tem um quesito que é meio que é um desafio e ao mesmo tempo pode ser também uma coisa boa, que ele não tem uma parte romântica da história, né? Porque o que a gente está vendo do Dança dos Dragões nos livros são relatos por alto. Você não tem a parte romântica do tipo romântica no sentido literário, né? Você não tem os detalhes de envolvimento das pessoas ou como é que elas se envolvem, né? Essas ligações no livro isso não é tratado tão a fundo quanto a série principal, né? Toda essa Dança dos Dragões são, no livro, relatos do que aconteceu nessa era, que está sendo tratada agora. Então, assim, isso pode ser um lado positivo, né, que dá uma certa liberdade para ele criar esse pequeno universo mais detalhado desse período, né? Mas também pode ser um problema, né? Porque ele pode criar errado, né? Pode fazer alguma coisa ruim. Então, eu acho que parte dessa característica de esforço, acho que vem desses dois fatores, de ser um spin-off e de não ter o romance em si da Dança dos Dragões. O Pedro, eu penso assim, eu senti isso no background, né? O pessoal querendo fazer jus ao nome Game of Thrones o tempo todo, e de fato isso não é uma coisa negativa, né? Porque, igual eu falei ali, pô, Game of Thrones foi uma paulada quando apareceu e tal. Então, de repente, é esse esforço mesmo de fazer uma coisa à altura, né? Eu fico preocupado, e aí eu concordo contigo, do pessoal, o negócio ser tipo uma bola de ferro no pé, entendeu? O cara não conseguir, ele poder correr, mas não consegue correr porque tá arrastando a bola de ferro que é o Game of Thrones. Mas, se saíram bem, até agora. Uma pergunta para vocês, assim, porque a série tem alguns detalhes, assim, em relação ao livro que até são diferentes, né? Eles deram uma humanizada em alguns personagens. Por exemplo, a Alicent nos livros, todo mundo fala que para quem lê o livro, ela é mais uma megera, assim, mas e tudo, digamos, mas ela, no ponto de vista do mestre, que escreve a história, e tanto quanto do bobo da corte, que escreve a história. Os dois têm meio que um posicionamento que ela é uma megera, que ela realmente deu um golpe e tal, e a série tenta humanizar ela de alguma forma. O Daemon Targaryen também, você vê na série muitas vezes, no começo eles mostram ele como um cara insensível, e depois eles vão dando uns traços de humanidade, que eles são bem comuns dos personagens do George Martin, né? Que ele escreve bem isso, assim, de pessoas comuns que fazem coisas desagradáveis, né? E fora do comum também. Pensando nisso, eu pergunto pra vocês já tomaram partido? Eu já. Confesso que assim, na verdade eu queria mesmo era que a Rhaenys tivesse sido rainha, porque ela pra mim é a soberana dessa série, a rainha que nunca foi, né? E tipo, meu partido é pela Rhaenyra, mas eu acho que também existe uma construção da trama que faz, né, já naturalmente você já ter uma antipatia da Alicent e do Otto Hightower principalmente, né? Eu olho pra aquele homem e falo, nossa, cara, é muito calculado, assim, né? O cara já tá pensando muito antes, assim. Então, o meu lado é o lado dos negros. Eu tive no começo, lá do Game of Thrones, né, cara, eu tive uma identificação muito forte com o Ned Stark. E foi um negócio engraçado, porque a série começa com o Ned Stark falando assim, olha, se você é capaz de dar uma ordem, você tem que ser capaz de executá-la, né? Quando ele vai executar o cara, né? Na primeira cena do primeiro episódio. E quando eu cheguei para trabalhar, quando começou o Game of Thrones, eu cheguei no trabalho, o pessoal da minha equipe estava assim, esse cara aí é o Ned Stark, porque eu sempre falei isso com o pessoal da minha equipe. Cara, se você é capaz de propor uma ideia, você tem que ser capaz de executar aquela ideia. Né? Não venha me propor coisa
para outras pessoas fazerem. Aí o pessoal ficou me enchendo o saco que eu era o Ned Stark. Mas eu me identifiquei com o cara e simpatizei muito com ele. E aí, velho, tem aquele lance, né, que a hora que ele morre, pô, bicho, foi uma paulada, assim, um turbilhão emocional naquele episódio em que eles matam o Ned. E nessa Casa do Dragão, eu não me identifiquei com nenhum personagem. Cara, todo mundo é muito podre, sabe? E a causa de cada um, você fala assim, beleza, cara, isso aí, ele tá tentando fazer isso, tá tentando fazer aquilo, etc. Eu até não li os livros, né? Tô vendo o Joaquim comparando aí o personagem, falando da humanização na série. Eu não li, eu não tinha ideia. Mas eu não me identifiquei com ninguém, cara. Então eu tô assim, sentado de fora, olhando o circo pegar fogo. Né? A galera, vamos lá, se matem. E eu vou ficar só assistindo por enquanto. Eu não vou torcer para ninguém, não. Vai sim, você vai torcer pra briga, fala a verdade. Pois é, aí sim. Ups, eu mosquei aqui. Bom, com relação a partido no Game of Thrones, partindo um pouquinho do que o Drill falou, realmente no Game of Thrones, né, falando Game of Thrones, a gente falando de House of Dragon, realmente tem essa criação da persona do Ned Stark, que ela é muito cativante. Você começa aquela série e realmente não tem como não dizer que o Ned Stark é um ponto, um norte da série, né? Você acompanhava muito tudo pensando nesse personagem. Quando o J.R.R. Martin fala assim, olha, esquece, cortei a cabeça. Foi um baque para todo mundo. Realmente no House of Dragon não tem esse personagem inicial. Eu acho que no House of Dragon ele já indiretamente mostra dois lados, né? Começa mostrando só o lado da Rhaenyra, ela vai ser a herdeira, o cara não consegue e tal. Mas aí depois entra a Alicent, então aí cria-se os dois lados, mas você não teve o primeiro norte. Você não teve o personagem principal. A Rhaenyra não foi esse personagem assim desde o início, né? E ela nem é agora, para ser mais exato, né? Mas eu acho que é um pouco do que o Adriano falou, assim, você vai assistindo. Eu gosto da treta, eu acho que eu cairia mais para os lados dos negros, assim, eu gosto mais dos motivos de lá do que do outro lado. Mas, assim, é também um pouco de cinismo, né? Porque os personagens não são, né? Tanto House of Dragon como Game of Thrones, os personagens não são 880, eles são muito cinzas. Então, tem pontos para você olhar dos dois lados. Então, meramente é só uma escolha mesmo. Não, nesse ponto eu acho que eu concordo com o Paulo falou. Eu acho que a trama foi bem construída pra gente, de certa forma, torcer da turma de preto, assim, sabe? A galera de Black Tie, assim, até o último episódio leva bem pra isso, né? Acaba que ele constrói toda uma atmosfera, combina com a morte do Lucerys, e aí você acaba tendo essa coisinha mais sentimental, né? Pô, mataram o molequinho. E a cena é bem, né, dramática, assim, né? Termina tudo numa mordida. Não, mas você notou que eles deram uma aliviada? Porque mesmo é aquela coisa que eu falei do meio cinza, por exemplo. Tá, tudo bem. O Aemon queria arrancar o olho do menino e tal. Mas, assim, ele deu um quê de tipo... Óbvio, se ele não tivesse buscado o menino com o dragão, ele não teria morrido, né? Mas, assim, o ataque do dragão ficou meio que parecendo tipo, eu não mandei você fazer isso, não, por que você fez isso? Deu uma pitadinha de tipo, foi acidental, embora eu quisesse arrancar o olho dele. A cara dele era, puta que pariu, fiz merda. Não, tecnicamente é porque a Dança dos Dragões começou agora, né? Com a primeira morte é que vai ter a guerra. Então, realmente, ele fez a merda. Ele não fez uma merda, ele fez a merda. Esse lance dele não conseguir, dele perder o controle do dragão, foi uma das coisas que eu mais gostei, cara. Sabe? Porque o cara, ele é de uma arrogância peculiar, né, bicho? O cara se acha mesmo e vai lá e vai pegar o maior dragão pra ele e fala assim, agora eu sou foda, ninguém mexe comigo, e naquele momento ele descobre,
putz, eu não sei controlar esse treco, eu não consigo controlar essa coisa. Eu gostei demais disso, achei uma paulada. E ele ajuda nessa coisa às vezes, de talvez a pessoa optar por torcer pelo outro lado, porque ficou, assim, bem de leve, ou muito, depende de quem julgar, né? A Dança dos Dragões começou com um incidente que talvez não tenha sido um fruto intencional enorme, do tipo, eu quis matar o meu sobrinho, né? O Arax do Luke atacou o Veiga e o Veiga revidou. E nenhum dos dois controlou seus dragões. Isso que eu ia falar, o Arax também, o Luke, ele fala, né? Ele tenta frear o dragão e não consegue, né? Os dois não conseguiram controlar os dragões. Sim, mas isso remete ao começo da série, quando o Rei Viserys fala para Rhaenyra que os dragões, Tolkien, não são essas as palavras, né? Mas algo como o Tolkien acha que controla os dragões, né? Sim, porque ali os animais estão no instinto puro também, né? No meio daquela briga ali. Não, eu só falei que é isso mesmo, né? O Arax se sentiu ameaçado, então ele atacou por instinto para se defender, alguma coisa. O outro animal é enorme, não gostou do ataque, que não fez nenhum efeito, e foi lá e resolveu o resto. Rodrigues. Oi, fala. Vai lá. Não, é só para comentar que eu tinha uma cachorrinha pincher, que ela era uma pincher diferenciada. Ela era super zen, cara, sabe? Não era dessas que fica latindo e etc e tal, não sei o quê, mas sempre que um cachorro grande, ela se sentia ameaçada por um cachorro grande, ela virava um demônio, cara. Teve episódio, como é que é o nome daquele cachorro fortão, com Rottweiler? Um Rottweiler numa casa vizinha lá, eu tava passeando com ela, e ele deu uma avançada no portão, né? Ela foi lá, cara, mordeu o beiço do Rottweiler, bicho, e ficou pendurada no beiço do cachorro, e o cachorro sacudindo a cabeça, e ela não soltou, velho. Então, eu sempre lembro dessa... Foi um episódio muito engraçado, né? Assim, machucou o cachorro. E ela saiu ilesa. Mas eu vi ali uma coisa mais ou menos desse tipo, sabe? O dragãozinho querendo dizer, olha, dragãozão, eu não sou tão pequeno quanto você imagina, mas era, né? Virou fio dental. É descomunal, né? Pois é, a diferença é descomunal. Caramba, hein? Que cena, hein? Isso aí no Reels do Instagram ia fazer muito sucesso. Peraí, você estava falando aí que essa série atual, House of the Dragons, talvez não tenha o potencial de alcançar o mesmo nível de Game of Thrones. Discorra mais sobre isso, por favor. Não me entenda mal, eu não acho que ela não vai alcançar, entendeu? Eu digo assim, o impacto não foi o mesmo. E aí eu vou admitir que é uma comparação que nem é justa, né? Porque o Game of Thrones foi o primeiro, então ele já te gera uma expectativa e tal. O universo já está definido, não tem muita novidade, né? Nos povos lá que aparecem, nas situações que aparecem, né? Nesse aí teve aqueles caras, os crab feeders lá, né? Foi um negócio interessante, diferente, mas não muito, né? E não é que eu acho que não tem o potencial de chegar lá. Eu espero que o pessoal não fique se prendendo em tentar fazer isso e consiga evoluir de uma forma mais solta, entendeu? Tem os limites, né, do livro que foi escrito, tem os limites da série que já foi exibida e tal, mas dentro disso eu acho que dá para eles avançarem, sim. O resultado, cara, apesar o resultado foi bom, o impacto é que não foi o mesmo, mas vou repetir de novo, exigir o mesmo impacto chega a ser injusto, né, da minha parte. De certa forma eu concordo, porque arrancar a cabeça do Ned Stark foi tão surpreendente, né, cara? Matou o protagonista, o que seria o pretenso protagonista, né? Porque Game of Thrones tinha isso, não tinha os protagonistas iam todos morrendo no caminho, né, cara? Aí o personagem mais João Ninguém virou o protagonista no final. Vou puxar uma questão aqui de aspecto visual. O primeiro vocês viram um tanto de gente reclamando, tem muita cena escura, o 8º episódio eu não enxerguei nada, que série ruim, mal feita e etc e tal. Vocês passaram por isso? Eu não tive essa impressão estética, não.
O episódio mais escuro de House of Dragon eu achei infinitamente mais iluminado do que aquela batalha de Winterfell lá no Game of Thrones, que ninguém via Verdade. nada. Total. Aquele episódio, Eu, se colocar uma tela preta e aquele episódio, você confunde. eu acho que o problema daquele episódio não era nem a fotografia, era o render. O render era um lixo, não é possível. Até hoje você vê os craquelados de MP4 tudo na tela, saca? Era triste aquilo. Mas não me incomodou, não. Tem coisas técnicas assim, que eram mais engraçadas, porque a cena foi filmada de dia, né? Tanto que foram as primeiras imagens vazadas da série, foram exatamente daquela gravação ali, né? E tinha umas horas que a luz mudava, porque o sol tava batendo de frente na cara deles, dava pra ver que tava um pouquinho mais iluminado, mas não me incomodou, não. Pra mim passou tranquilo. Eu acho que eu tive pensando nisso, eu não tive nenhum problema com nenhum episódio, não achei nada escuro e tal, mas eu acho que tem uma questão tecnológica aí que pegou muita gente, cara. Quando a indústria, né, resolveu fabricar só TV como é que chama isso? Tela de cristal líquido, né? Eles Uhum. jogaram fora a tecnologia do plasma, por exemplo, que tem 1 milhão de vezes mais contraste, né? Então, se abusa muito desse negócio, né? A cena muito escura, tem que ter muitos tons de contraste ali. O LCD ele passa por cima, né? Ele tem, eu acho que são milhares de tons de cinza, enquanto que o plasma tinha milhões, né? O OLED tem milhões. E aí, bicho, muita gente com uma TV de LCD não tão boa vai passar dificuldade com isso mesmo, se eles continuarem insistindo nas cenas escuras. E meu filho, né, que estava falando, pô, o pessoal reclamou e tal, o Yuri não assistiu comigo ainda, né, não assistiu a série ainda, mas ele passou lá, eu estava assistindo, ele olhou e falou assim, pô, essa cena aí tava todo mundo reclamando que é escura, eu tô enxergando tudo. A TV aqui de casa é de plasma ainda, né, uma TV mais antiga, e exibe tudo numa boa, cara, assim, com muitos tons de contraste mesmo. Então eu acho que além como é que dizer, vai além da opção estética de não mostrar a coisa. É uma questão, a tecnologia do outro lado, nem todo mundo vai conseguir desdobrar aquilo numa imagem visível, cara. Eu fiquei matutando em cima disso. Porque na minha TV, bicho, não teve nenhum problema. Cara, eu vi numa tela de LCD no computador, mas já um LCD mais novo, assim, bem melhor. Eu achei tranquilo, cara, não tive problema É, nenhum. Mas eu acho que minha TV LED antiga, eu acho que eu não ia ver nada, não. pois é, eu fiquei pensando na TV antiga que eu tinha aqui também, que talvez não passasse nada. Agora, a gente sabe, né? Quando o efeito especial é muito complexo, o pessoal opta mesmo por deixar a cena mais escura. Isso não é de agora, é desde a época dos animatronics, né? Que se tinha muito movimento complexo, eles escurecem bem a cena para te enganar melhor, né? Então, acho que preservaram isso Uhum. também, porque aquela cena do. Ai, o garotinho, esqueci. Bicho, eu não consegui guardar os nomes desses personagens de jeito nenhum, mas a cena que ele vai pegar Luke, o dragãozão. Não, a cena que ele ah, vai sim. roubar o dragãozão Aemon. O Aemon, é, é, criança. aquilo é uma animação complexa, cara, né? Porque fica nos detalhes do dragão e tal. Então ali tinha que ser escuro mesmo, bicho. Eu saí em Uhum. defesa dos caras porque o trem ali é feio. Oh, e puxando esse gancho estético aí, que figurino incrível, né, dessa série. A armadura do Daemon naquele, eu não sei se é no primeiro ou segundo episódio, com o brasão dos Targaryen, a armadura negra dele, Ah, quando ele e a era chefe da construção, guarda, ou alguma coisa da isso, guarda. isso, e a construção da identidade dos verdes e dos negros, né? De como vai se dando isso com a entrada da Alicent no meio daquela assembleia. E aí, a partir dali, tudo começa a ficar verde, assim. É um cuidado estético muito legal com a série, assim. E os vestidos são muito, muito elaborados. O do último episódio da Rhaenyra é um negócio, assim, nossa, de dar parabéns mesmo, assim, é muito, muito rico, muito cheio de detalhes, acho até superior a Game of Thrones mesmo, nesse sentido, sabe, que era uma coisa mais, também eles já estavam numa outra época, né, já era uma época de mais decadência nesse reino
Mas é Mas isso, tem fica uma bem. coisa. Mas eu acho, Paulo, que isso foi mais opção da produção de Game of Thrones, porque nos livros as Ah, armaduras são descritas com muita cor e tal, e agora tá bem mais próximo do que o George R. R. Martin pensou, eu acho. entendi, entendi. Bom, que bom que tomaram essa decisão, porque pra mim tá bem legal. Cara, eu gostei Eu só, muito, acho. eu só vou assinar embaixo, cara. O figurino é maravilhoso, maravilhoso. O... Só mais uma Deixa eu coisa, só. cara. Não. Aquela mesa com as velas acendendo, aquela cena daquela A mesa de mesa LED mostrando. medieval. Caramba! Que coisa linda aquilo. Um primor de cena. Eu vou te falar Confessem, que quem... eu fiquei Não, eu ia te puto nessa cena, cara. Eu queria ver mais a mesa, cara. Eles não mostram o treco, assim, mostram um detalhe aqui, outro ali e tal. E eu falei, não, bicho, deixa eu ver isso aí, que isso aí é muito legal. confesso, quem foi na Shopee procurar a mesa depois que o episódio acabou, levanta a mão. Ai, Eu ai. tenho, eu tenho mais uma pergunta para fazer de estética. Manda. Vocês repararam nas tapeçarias e nos afrescos nas paredes? Sim. Nossa, cara. Mas é isso, né? É um período também de riqueza dos Targaryen, né? Não, não, mas não é É, é... disso. Eu não estou falando do aspecto visual, não. É do conteúdo. O quarto do Tá. Viserys era praticamente um X-Video, né, cara? Não, todos os quartos, bicho. Todos, Todos os quartos, cara, as tapeçarias e as pinturas na parede são orgias, cara. É. Todos. E as coisas mais escalafobéticas, bicho. Tem gente de todo jeito, homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. Tem bode, tem burro, tem. Cara, que Será que piração, são, bicho. será que são tapeçarias de Dorne? Onde o povo Ué, pode ser, diz a lenda que na linhagem ali, Dorne teve algumas sementinhas. Ai, ai. A sua televisão de plasma, então, deve ter ficado uma maravilha. Ô, cara, o negócio é tão escabroso, bicho, que tem uma cena que o Viserys está conversando com a Rhaenyra, cara, e ela é menina ainda, e atrás dela, bicho, mas tá uma putaria, bicho. Eu falei, cara, que povo legal, né, meu? O cara conversa com a filha da menina de boa na frente dessa zona. É Pois é, eu engraçado, acho que cara. não tem. E não tem mais de um. Tem muito mais de uma cena com criança naqueles quartos, né? Ô, e Ai, eles ai. são incestuosos, né, gente? Pra eles isso é nada Pois é, o que são essas putarias na fila do pão, né? Perto da taradice dos Targaryen. Ai, ai. Bom, eu ia perguntar o seguinte, outra coisa que as pessoas reclamaram muito na série é o fato dos saltos temporais, né? O que vocês acharam disso? Vocês acharam que foi tranquilo? Para mim foi super de boa. Eu não senti que precisou correr nada. Eu senti que os personagens se desenvolveram do jeito que tinha que se desenvolver. Assim, não acho que ficou buraco faltando. Eu, né? Acho assim. eu tinha hora que eu ficava um pouco confuso, cara, de quanto tempo tinha passado, sabe? Tem a caracterização de alguns personagens ficou boa, assim, que você olhava o personagem e você conseguia entender que tinha passado um tempo. Mas, por exemplo, aquele menino que era o chefe da guarda e que depois vira o guarda-costa da rainha, né, da Alicenne, Kristen Cole. isso. Ele, bicho, ele começa e termina a série com a mesma cara. Eu não sei se a maquiagem dele não foi. Rodrigo, são os dois Ah, pontos Verdade. problemáticos de passagem de tempo e idade. É o Kristen Cole e o Daemon. O Daemon. e o Damon, é o que eu ia falar em seguida. O Os Damon também. dois, assim, no Kristen Cole, assim, quase não dá para perceber. Eles tentaram colocar um grisalho, mas, tipo, não fez diferença nenhuma. É muito leve. É verdade. E o Damon tentaram mudar um corte durante o momento, mas isso não fez nem parte da transição de tempo, foi só uma fase e a cara dele hoje é a mesma cara que tem da época do torneio. O cara teve uma fase new wave pós-punk ali, mas durou pouco, né, cara? Ele voltou a ser metaleiro depois, logo em seguida. Não pode derrotar alguém na briga que faz um corte de cabelo para tirar onda, né? Foi na época que ele Pois foi nomeado
O rei do não sei o quê, com a coroa de madeira, sei lá, eu não lembro. Rei dos Degraus. Eu não lembro. Foi em Stepstones, né? É lá, Stepstones, Ah, a tradução de degraus, é. Pois cara, é. Pode pode falar, Sam. falar. Vai, Não, Pedro, o que vai, Pedro. eu ia comentar é o seguinte, atravessar o mestre de cerimônias aí. Qual que foi a maior decepção de vocês? Apesar de que eu não sei se é muito cedo para perguntar sobre isso. Porque até agora a gente só deu elogios, né? Mas o que desagradou mais cada um aí? A minha é uma bobagem, sim, é uma bobagem mesmo, mas eu queria ter visto mais os dragões para eu conseguir identificar melhor eles, sabe? Assim, alguns ficam confusos na minha cabeça. E eu gosto muito de dragão, então isso é um negócio que me deixa meio, pô, mano, eu não consigo saber direito qual é qual ali. Eu acho que a minha tem a ver com a passagem do tempo, cara. Tinha hora que eu não entendi a mudança na motivação do personagem, entendeu? O cara tava agindo de uma forma e de repente ele tá agindo de uma forma completamente diferente, ou mudou de opinião, ou mudou de ideia, e eu demorava para perceber, pô, mas ali talvez tenha passado 5 anos, 10 anos. Né, mas eu fiquei, essa marca da passagem do tempo na evolução dos personagens, às vezes me deixou meio insatisfeito. Insatisfeito é a palavra. Eu queria ver Fofoca Fuxico e rolou muito Fofoca Fuxico. E ainda teve um dragão saindo debaixo da igreja e acabando com o casamento. Oh, não, com a coroação. Aquele momento foi genial. Maravilhosa cena. Aquele momento foi genial. Pois eu tenho dois sentimentos, assim, não é que me incomoda profundamente, incomodou minha esposa, a questão da passagem do tempo, que o Deu mencionou assim, ela ficou decepcionada, porque aí você não teve um aprofundamento dos personagens, assim, das relações dos personagens. Me incomodou leve, assim, incomodou mais ela do que eu. Agora me incomoda mais algumas coisas de decisão, acho que de história, roteiro, que meio que tem tipo uma fada da conveniência ou algo do tipo na história para alguns acontecimentos, igual, por exemplo, o caso do Christian Cole e o casamento da Rhaenyra lá com Leonor. Que o cara mata o escudeiro dele no casamento dos dois e tá de Não boa. tem consequência. E aí depois você tem É, isso o momento do Strong, que ele vai defender um dos herdeiros, que o Christian Cole tá forçando ali aquele treinamento de espada, e a gente vai ter que mandar o cara embora porque ele desonrou, não sei o quê, e tá dando muito na cara. Não sei. Eu achei que teve alguns momentos meio muito convenientes, assim, para a história, que não se justificaria de jeito nenhum. Mas assim, foram ah, só pontuais, assim. Não chega a estragar a experiência, óbvio. concordo que realmente não foram muito bem executados, não. Em compensação, a gente teve alguns momentos que foram feitos na minha opinião, uma maestria tão grande. Por exemplo, o jantar, vamos dizer, o jantar de despedida do Rei Viserys. Cara, as trocas de olhar ali falavam mais que qualquer diálogo, cara. Eu acho que a construção daquela sequência foi tão primorosa que, assim, para mim é muito mais legal aquela cena até do que o dragão surgindo surgindo dos infernos das catacumbas lá e destruindo tudo, assim, que foi uma cena incrível, mas essa sequência, cara, as trocas de olhares, cara, assim, foi, era tão sutil, sabe? Tudo tão sutil e dizia tanta coisa ali que eu achei que um primor absurdo. Cara, eu acho essa cena, assim, sublime. É sublime, porque e uma das melhores cenas da série inteira, assim, uma sequência, né, na verdade. E ela vai mostrando, parece que ela ali, né, eles já vão mostrando, fala assim, olha, prestem atenção. Nós estamos apresentando aqui tudo o que vai acontecer, né? Tipo, nossa, é genial essa cena. Eu lembrei de uma outra coisa que me incomodou também, cara. Outra cena que me incomodou também, e também envolve o Cole, né? Quando eles estão lá no conselho e ele
amassa a cabeça do cara em cima da mesa. E aquilo ali não tem nenhuma consequência, cara. Ou eu perdi alguma coisa? Não, você Mas tem toda a razão. ali já era o golpe, né, cara? Então, Sim, É, mesmo já sendo o golpe, cara, né? Ele foi lá e pegou um cara que era de uma outra família, de uma outra casa, matou o cara sumariamente e não aconteceu nada. mas talvez Ou pelo ainda menos, tenha consequência, né? sim, pode ser Nesse que sim, caso. não, eu ainda acho não que teve em nada. vista do golpe que estava acontecendo, eu acho que só ficou meio implícito do tipo, tá acontecendo o golpe e ele vai virar um carrasco ali, tal, como foi depois, reunindo todos os nobres que estavam no castelo na época e falar assim, olha, quero saber se vai todo mundo renovar os votos. Vão renovar? E quem não renovou saiu dali. Aí depois você fica sabendo que saiu O cara dali. tava enforcado. É, É. Ia morrer de qualquer forma, eu acho. mas voltando à cena do jantar que o João falou, eu notei essa coisa do olhar. Eu realmente acho essa cena belíssima e, assim, ó, méritos totais ali pro ator do Viserys. Nossa, o Viserys, assim, ele não chega aos pés do que foi o Ned Stark na primeira temporada, mas se você tivesse, vamos dizer, um cara que estava tentando cuidar da família, ainda que tomando decisões erradas, a analogia mais próxima dela, mas assim, num outro arco de personagem, porque um era o regente de Winterfell, virou mão do rei, etc e tal, tinha todo um histórico de guerreiro, e o Viserys é o pai protetor da filha, né? Mas eu acho que se você tivesse uma analogia vaga ali, seria com o Viserys, seria o mais próximo, parcamente, de um Ned Stark da série. Assim, ele mandou muito bem, você via nesse jantar especificamente o quanto que ele lutou para aquilo acontecer e o quanto que os atores, né, os personagens, né, também atenderam ao pedido dele, né, fizeram o possível ali e estava tudo funcionando até ele sair. Tava indo bem, né? Rodrigo, você estava falando de comparar Anéis do Poder com House of the Dragon. Cara, você tem uma coisa que não tem nem conversa, é o elenco, né? E as atuações. Que puta merda, cara. Aí é baile com desfile de escola de samba na sequência, de tão superior que foi, né, cara? Porque os atores de House of Dragon, assim, puta merda. Essa coisa que eu falei dos olhares, o Matt Smith, que faz o Daemon Targaryen, cara, puta merda. O cara tem episódio que ele não fala nada e você entende tudo que ele tá fazendo, tudo qual que é a dele ali, cara. É impressionante, assim. Só pra citar um, né? Eu tenho que, antes de comentar, eu tenho que falar que eu sou fã incondicional do Matt Smith, cara, e que tá me dando um prazer muito grande de ver ele fazendo um papel que não é de bonzinho, né, cara? Pô, o cara foi Dr. Who, né, bicho? Então, pô, eu conheci Matt Smith fazendo Dr. Who, vi um punhado de filmes com ele, mas o cara é sempre um cara de gente boa e tal, e aquele jeitinho dele meio meigo, assim. E, cara, ali o cara é o demônio encarnado, pelo menos no começo, né, da temporada, e isso me deixou muito animado, cara. Eu tava gostando de ver que o cara realmente é um ator fantástico, cara. Eu não, antes que alguém comente alguma coisa, eu nunca assisti The Crown com ele. Aliás, eu nunca assisti The Crown, então eu não vi ele fazendo um papel diferente do que os papéis que eu estava acostumado a ver. O elenco de House of the Dragon parece assim, é um cast muito bem escolhido, tanto nas passagens de tempo, né? As meninas, a Alicent e a Rhaenyra, quando são novas e depois que ficam mais velhas, é perfeito, e as quatro atrizes são muito convincentes, né? Mas o Daemon realmente é uma surpresa boa ver ele dando essa outra nuance, assim, né? Ele dá uns olhares que realmente você fica, nossa, que legal. E a cena final da série também, né? Aquela cara da Rhaenyra meio em câmera lenta, mostrando ela mudando completamente o tom, que ela não queria guerra. Agora, né? Termina com esse gancho, assim, é guerra. Só naquele olhar dela ali. Os atores são muito bons. A Olivia Cook também manda muito bem, né, cara? Aquela cena que o Larry Strong, cara, vai lá cobrar favor dela, velho, e que rola aquela coisa nojenta, velho.
Bicho, ela mandou bem pra caramba naquela cena, velho. Você consegue passar todo o nojo da coisa, sabe? A cena do pé? É a cena do pé. Assim como. Bom, essa última parte também, né? Dela resolver depois que a Princesa Reigns pega e dá. Puxa a orelha dela e fala: então, minha filha, você vai ficar preso no castelo olhando tudo da janela, ou você vai fazer alguma coisa de verdade, né? Aí, impressionante a transformação dela ali também, cara. Puta atriz, cara. Manda bem demais. Aliás, tem que ser justo que não é só uma questão de ator, né? Tem uma questão de direção muito boa de ator ali, que você vê isso mais facilmente nas crianças, né? Porque você tem um monte de criança que vai mudando o tempo todo as crianças, e todas as crianças dão conta do negócio, né, cara? O menino que faz o Waymon no episódio que ele rouba o dragão, ele mata a pau, velho. O menino Né? é bom mesmo. O Jaceres e o Lucerys, atuais, eles são muito bons também, cara. O Lucerys na cena que ele entra lá, cagando de medo e ao mesmo tempo que ele tá morrendo de medo, tem que mostrar alteridade, cara, ele manda bem demais aquele menino. A direção de atores ali é perfeita, bem, assim, impecável. Assina embaixo. Paulo, você estava falando dos dragões, assim, que você queria ver mais. Em relação a Game of Thrones, essa série é mais satisfatória com os dragões ou não? Ah, não, pra mim já é mais satisfatório nesse ponto de vista, assim, já mostrou o quê? 11 dragões? Acho que ou citaram 11 já, pelo menos. E vão ser, acho que 19 ao todo, né, na Dança dos Dragões. Então, eu tenho certeza que minha sede de dragões vai ser saciada. Por isso que eu falei que era meio uma bobagem, assim, mas de ter me incomodado. Mas eu... É porque eu não consigo, não sei, não conseguia identificar direito, assim, falava, mas qual é esse e tal, não sei, e não é uma questão do efeito especial, talvez eu precise assistir de novo também e falar, agora eu saquei. Eu queria só lembrar uma coisa que eu acho legal que estão fazendo na série, que é desenvolver os Velaryon de uma forma mais interessante, né? No livro eles são muito pincelados, assim, e eu acho legal dar essa ênfase para essa casa. A série está mostrando muitas casas que foram, de certa forma, negligenciadas na outra série, né? Isso. A gente já foi, no último episódio que eles vão para a Ponta Tempestade, né? Os Baratheon, como o rei, o Robert Baratheon era o rei, a Ponta Tempestade nunca foi mostrada, né? Mostrava a Pedra do Dragão, mostrava Kingsland, mas lá não mostrava. Isso é só um exemplo, assim. Sim. O que eu ia complementar aí foi aquilo que eu falei até no início, assim, como nos livros originais tudo é meio relatos, né? Eles tinham um campo que assim, é um ponto positivo e negativo, né? Eles poderiam desenvolver melhor 1000 coisas, tanto é que eles pretendem, né? Acho que eu vi num lugar que a entrevista que o J.R.R. Martin acha que essa série poderia ser para umas 4 temporadas, seria o suficiente para abordar todo o negócio. Então, vai todo esse trecho dos livros do Game of Thrones. Então, vai dar para desenvolver mais, assim, toda essa parte. Eles têm um campo meio aberto, não está desenvolvido nos livros, eles podem desenvolver agora. Pode ser um tiro no pé, como pode ser uma coisa grata e boa. Por enquanto, está sendo grata e boa. Torcemos para que continue dessa forma. Cara, a minha única preocupação, eles vão mudar o showrunner. Essa é a minha única preocupação dessa história toda, cara. Tomara que quem for assumir agora assuma, né, mantenha no alto nível a coisa. Para os próximos, assim, pelo que eu parcamente sei da história, vai ter N conflitos, N mortes, afinal de contas, o Martin adora uma pequena chacina, né? Então, assim, espero que o próximo showrunner continue equilibrando bem isso, de desenvolver os personagens, de desenvolver as relações, de desenvolver as famílias, né? Enquanto mata os personagens, assim. Mas se ele sair mal, vai ser simplesmente pegado, tipo, matou dali, matou daqui, matou dali, matou daqui, até o final da série. Eu sempre tenho esse medo, e sempre que a gente está conversando aqui, para todas as séries, eu comento isso, que o meu medo é virar
gritaria e pancadaria só, sabe? Eu sempre tenho esse medo, mas é o risco, né? Vamos ver o que acontece, ver se os caras são iluminados. Eu não sabia que tinha trocado o showrunner. Vamos ver. Se o algoritmo não vai tomar conta também, né? Verdade. É isso porque ele não viu o final de She-Hulk, Paola. Final de quê? O final de She-Hulk foi escrito por você, tenho certeza. Meu Deus. É pra eu parar de ver, então, né? Porque você tá assistindo? Eu tô lá no episódio 3, eu acho. Não, vai vendo. Você vai ver o final pra você ver. Você vai rachar de Rapaz, rir. rapaz, tá Como, bom. como disse o Fred outro dia, eles estão ouvindo o nosso podcast. Não é possível. Bom, acabou que a gente falou e não falou da cena que tem mais impacto, assim. O que vocês acharam da cena da coroação? Quer dizer, do mais impacto, né? A morte do Lucerys também é bem impactante, mas eu acho que a cena da coroação é mais interessante, na minha opinião. Eu traria duas coisas, né? Óbvio que tem duas coroações, indiretamente. A principal, que tem mais impacto, é porque tem um mega dragão que quase matou todo mundo. E que só não terminou a série ali por questões mesmo de lógica, né? A Rhaenys, ela não queria ser aquilo que o Jaime Lannister foi para todo o Game of Thrones, né? O Kingslayer. Então, e aquela guerra, ela viu que não é ela que tinha que começar, nem ela que tinha que resolver. Não, a fase que ela deveria ser rainha era outra, então ela só deixou um recado e foi embora. Mas também tem a coroação da Rhaenyra, né, que é infinitamente menos glamurosa, menos impactante, mas eu acho que ela tem um significado para a série bem bacana, ali como foi e da forma que foi. Eu achei bem legal. Eu acho que as duas são muito boas. A do Aegon pelo espetáculo e pela interrupção, e a da Rhaenyra pelo momento, até aquela cena, e como é que ela foi, e a participação de todo mundo ali, inclusive da Rhaenys não se ajoelhando, mas com o olhar, né, de novo aquela coisa do olhar, né, reconhecendo ali o potencial da Rhaenyra enquanto rainha. Eu acho que eu vou concordar, né, que a coroação do Aegon, né, é um espetáculo, cara. É visualmente fantástico, muito impactante, tudo muito grande. Eu achei, pô, foi legal, me deixou emocionado aquela cena, de ponta a ponta, a atitude da princesa lá, esqueci o nome dela, que você acabou de falar, mas a atitude dela de Rhaenys, a atitude dela de só olhar e falar assim, vocês estão no sal, e sair fora, eu achei sensacional. E lá, quando eles vão a coroação, né, entre aspas, da Rhaenyra, cara, a hora que o guarda chega, ajoelha e entrega a coroa, bicho, rapaz, aquilo ali para mim valeu o episódio todo, sabe? Eu achei um gesto muito legal, cara, né? O esforço do cara de, primeiro, roubar a coroa e, segundo, levar até ela lá. Achei sensacional, cara. E realmente, a Rhaenys não ajoelhando, e ela passa tudo no olhar, cara. Não, é super legal. Esse final foi bem legal mesmo. Eu concordo aí com tudo, gente. As duas coroações têm seus pontos altíssimos, assim. Acho que nenhum ponto negativo, na verdade. Muito legal, muito legal. Mas, Paulo, a cena do dragão com a Rhaenys só olhando enquanto o dragão se manifesta, né? De forma contundente, né? Aposto que todo mundo ali saiu dali pra lavanderia pra trocar roupa, né? Porque tava todo mundo cagado. Quem não ficaria? Todo mundo esperando um Dracarys ali e só rolou o bafo mesmo. Foi só o bafo, cara, mas Isso denota o tanto que a Rhaenys deveria ter sido rainha, sabe? Ela é muito sábia, muito sábia. A coroação ela tá cheio de pequenos significados, tá cheio de pequenas mensagens ali. O
o Aegon, que não queria, nunca quis a coroa, né? Desde pequeno, ficava na bebedeira, não queria saber de nada, né? Ali, no momento que ele assumiu a coroa, depois da conversa com a mãe, e foi entrando, e viu o povo aplaudindo, não sei o quê, ele se empolgou, ele reconheceu, ele assumiu ali que eu sou o rei, eu deveria ser o rei mesmo, né? E a Rhaenys colocou ele no devido lugar com o rugido, né? Porque na hora do rugido ele se protegeu atrás da mãe. O grande e nobre novo rei de Westeros estava atrás da mãe na hora do rugido. Tem uma coisa daquela cena que eu acho incrível, assim, que é isso que você tocou aí, na questão do simbolismo. É tudo construído para legitimar a coroação do Aegon. Cara, e assim, o povo tá lá, tá comprando, tá tudo muito bonito, e de repente, cara, vem um dragão e destrói tudo e fala assim, que tá, esse simbolismo todo aqui é nada, né? Eu vou botar fogo em tudo. Quebra com uma atitude mais simbólica ainda, saca? Isso eu achei muito foda, cara. Então é isso, galera. Vamos para as considerações finais. Pedro, Minhas considerações finais são de que estou ansioso com a próxima temporada. Vamos ver se o hype continua. Como eu disse no início, assim, acho que no meio da série eu desacelerei um pouquinho com House of Dragon, assim, achei que teve um momento que teve um pequeno período, vou chamar de marasmo, que achei que a coisa não estava desenvolvendo, mas terminou num hype grande, terminou numa expectativa grande. Não sabia da troca do showrunner, espero que isso não atrapalhe e vamos torcer pelo melhor. As expectativas são boas, então vamos ver. Pedro, eu tenho mais uma coisa para te contar aí, que talvez você não saiba. A próxima temporada é só 2024. Não, já está. Sua O período, a ansiedade. demora, o hiato do negócio eu já sabia. Eu estou Ah, tranquilo. en- Então, então tá, controle sua ansiedade. eu vou rever as cenas para ver as tapeçarias pornográficas que eu não tinha reparado. Agora eu vou ser obrigado a rever a série toda para ver a tapeçaria. Paulo, suas considerações finais. Ai, cara, tô aqui ansioso por mais dragão e fofoca. Drills. Eu vou falar que eu não estou ansioso, não. Eu estou esperançoso e na torcida contra o algoritmo, cara. Sabe, que o negócio, que a fluência da coisa tome conta, que a espontaneidade tome conta dentro dos limites, né, da literatura e da outra série. E, cara, esperançoso porque é legal quando tem uma série legal, né? O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, me deixou meio com um sentimento contrário, me deixou meio desesperançoso, apesar de ter sido muito bonito e, né, em termos de efeitos especiais, eu acho que ele foi, de certa forma, superior, assim, né? Os cenários são mais bonitos, mas, cara, eu tô com a esperança de que evolua bem, sabe? E torcendo para que evolua bem e, de novo, torcendo contra o algoritmo, porque se virar correria e gritaria, eu vou ficar muito decepcionado. Bom, então é isso, galera. As suas despedidas, então, Drills. Bom, galera, finalmente está nascendo o podcast Crime em Séries, tá para soltar aí a qualquer momento. Espero que vocês me prestigiem lá e, se gostarem, que continuem seguindo, porque eu acho que vai ser legal. Eu estou gostando de fazer. E é isso, cara. Vamos esperar a próxima temporada da Casa do Dragão e ver para onde que isso vai. Abraço. Pedro. Agradecer mais uma participação. Não tenho nenhum jabá imediato para fazer e estamos aí. Paulo. Prazer estar aqui de novo. E quem quiser comprar roupas aí inspiradas no universo geek, é só ir lá no Instagram, Paolotopia, e clicar em comprar. Até, gente. Bom, se você ouviu a gente até aqui, é porque você gostou. Se você gostou, recomende aos seus amigos, joga lá no grupo da família, no grupo nerd para falar bobagem, no grupo futebol. Compartilhe, dê o joinha e é isso aí. A gente volta em breve. A gente volta.